primeira sexta-feira de 2021 e nós seguimos com boas notícias sobre o novo coronavírus, mais especificamente sobre as vacinas aqui no Brasil. Demorou, mas chegou, gente. Parece que a coisa agora vai. Vocês estão confiantes também ou não? Vocês acham que é tudo fogo de palha, que no fim não vai dar certo? Vocês são da turma dos otimistas ou da turma dos pessimistas? Eu sou Marcele Belli e este aqui é mais um boletim do novo coronavírus. Muitíssimo obrigado pela companhia. Quem está comigo aí já me dá uma boa noite nessa sexta-feira chuvosa e calorenta, abafada, né, gente? Bem cara do verão mesmo, né? Silvia Olivero, ganhei uma boa noite ali, ó. André Casado de Souza, boa noite também. Gente, e aí? Tem mais novidades hoje? Denis Gamba Silva, Cláudia Kodama, eu que agradeço o carinho de vocês, gente, a companhia e também a participação, né, a interação de vocês aqui no boletim desde o começo e cada vez mais. A gente já está na edição de número 203 do boletim. Começamos em março de 2020 e agora em janeiro de 2021 estamos juntos novamente. Luci Gonçalves, Leila Monteiro, boa noite para todos que estão aqui pela primeira vez e também para todos que já me fazem companhia há bastante tempo, como a Gertrudes Teixeira, por exemplo. Eu também espero que essa vacina dê certo, viu? Sidnara de Paula, Márcia Quinelato, fazia tempo, hein? Saudades, Márcia, bem-vinda. A Silvia Oliveira tá na turma dos otimistas. E você, gente? Agora vocês acham que o negócio vai ou não? Simara Bressani, boa noite. Vão me dando boa noite, me mandando carinha, me mandando como é que vocês estão aí. Seria legal também se vocês me contassem a cidade que vocês moram, só para ter uma noção mais ou menos de onde cada leitor é. Seria interessante. Maria Francisco de Souza, boa noite. Roseli Pelser, boa noite. Gente, então a grande notícia de ontem, quem me acompanhou no boletim de ontem, né? A grande notícia de hoje, quem me acompanhou no boletim de ontem viu que a gente noticiou o Brasil todo, né? Que saiu a eficácia da Coronavac, que é de 78%, e é um número bom. Lembrando que a vacina da gripe comum é de 60%. Então a gente tá bem aí, a gente tá bem. Vamos lá. Francisca Nobre, André já vai sair, André, fica aí. Cláudia tá pensando positivo, otimista, Sidnara de São Bernardo, ó, Vila Demarque. Deixa eu ver que eu perdi aqui. Lucivan Alves, boa noite, estamos com você, o melhor jornal da região. Oxe, que ótimo, um abraço do Lucivan Jaqueline, Santo André. Nossa, gente, assim eu fico muito feliz, o Edinho de Mauá, o André tá em São Bernardo, então é cada um de uma cidade aí, legal, bastante diversificado, né? Então ontem a gente saiu com a eficácia da Coronavac e hoje, como eu já tinha anunciado ontem, sim, o governo do estado de São Paulo entrou com um pedido do uso emergencial da Coronavac e logo depois, umas 2 horas depois, a Fiocruz também entrou com um pedido emergencial da vacina de Oxford, feita pela AstraZeneca. A vacina da Coronavac é feita pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e a de Oxford é feita pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Então, o que nós temos hoje, gente, oficialmente, é que esses dois órgãos, em parceria com essas duas farmacêuticas, entraram em contato com a Anvisa, mandaram os documentos para a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão mais falado dos últimos tempos. Eu acho que as pessoas não tinham noção aí da importância da Anvisa e espero que a partir de agora as pessoas deem mais valor, né? Tanto para a Anvisa, quanto para a Fiocruz, quanto para o Instituto Butantan, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. O negócio está funcionando, gente. E aí acontece que elas entraram com um pedido de emergência. Então agora a Anvisa tem até 10 dias, tá? Hoje é dia 8 de janeiro. Se tudo der certo, se não faltar documento, o prazo começa a correr. E aí no dia 18 de janeiro
a gente vai ter uma resposta da Anvisa, se vai ser aprovada ou não. Até agora, gente, nenhuma vacina foi reprovada. Então é bem provável que essas duas sejam aprovadas e aí efetivamente a vacinação contra a Covid-19 vai começar no Brasil, tá? Então nós estamos neste passo por enquanto. São boas notícias, tá? Que a gente teve ontem e hoje. Boas notícias. Simone Coelho, de São Bernardo, a Juliana Cabeleiras, aqui, ó, de Santo André, Parque Novo Oratório. Gente, mudando um pouco de assunto do foco do coronavírus, como é que foi a questão das chuvas hoje aí no bairro de vocês, na cidade? Chegou a causar grandes transtornos ou foi aquela chuvinha rápida de verão que a gente já tá bem acostumado, não é? André, olha, o ministro do Lewandowski não decretou que a resposta da solicitação da vacina em 72 horas a contar da solicitação? Sim, André, esse era uma medida do STF, sim, mas nesse caso serão 10 dias contando a partir da entrega do documento, tá? Serão 10 dias. É o prazo e eles deixaram bem claro, que eles só vão começar a contar, gente, quando eles derem ok em todos os documentos. Nessas 24 horas primeiras, eles estão analisando, são páginas e páginas e páginas e páginas de estudo para eles poderem dizer, olha, sim, tem todos os documentos. A partir de agora, a gente vai dar o aval ou não, tá? Então, pelo menos 10 dias aí para validar ou não o pedido emergencial. Lembrando que é emergencial, ainda não é o pedido efetivo, que ele deve ser feito na sequência, tá, gente? Emergencial é quando existe uma pandemia e é uma coisa à parte, é uma coisa que tem que ser rápida, então é por isso que vai rolar. Boa noite para Francisco de Moraes, para Leila Monteiro também. Enfim, gente, é isso. Explicando melhor aí para você que perguntou do STF, o prazo de 72 horas, explicando melhor, era se fosse feito o pedido na farmacêutica chinesa, porque cogitou-se fazer isso, né? O governo do estado de São Paulo cogitou passar por fora e fazer o pedido diretamente lá na farmacêutica chinesa. Então, se isso acontecesse, aí sim, André Casado, aí sim, o Brasil, né, teria a Anvisa teria 72 horas, ou seja, 3 dias para aprovar o uso. Mas como o pedido aconteceu por dentro do Brasil mesmo, né, o pedido comum saiu por dentro da Anvisa, aí a Anvisa deu 10 dias. Espero que a dúvida tenha sido sanada. É isso aí. Diário do Grande ABC, fale alguma coisa, não coloque só ponto. Vamos lá, gente. Então é isso. Mais importante que eu tinha para dizer era isso, tá? Lembrando que tanto a vacina da Coronavac com o Instituto Butantan, quanto a vacina da Oxford com a Fiocruz, elas são ministradas em 2 doses, tá, gente? 2 doses. A vacina da Coronavac tem cerca de 78% de eficácia e a da Oxford tem cerca de 70% de eficácia. Ou seja, em relação à eficácia, as duas estão muito boas, tá? É para confiar mesmo, porque elas estão muito boas. A da Oxford, gente, vão ser 2 milhões de doses de vacinas importadas prontas já do laboratório Serum lá da Índia, que também está fabricando. A vacina da Oxford é britânica, mas o laboratório da Índia também está fabricando. A expectativa é que as doses já cheguem prontas ao Brasil já nos próximos dias e sejam rotuladas pela Fiocruz, tá? Além do pedido emergencial, que eu acabei de dizer, a Fiocruz deve solicitar o registro definitivo desta vacina aí até o dia 15 de janeiro, tá? E é isso, gente. Adélia de Lima, boa noite. Nós estamos com 2 boas vacinas encaminhadas, esperando o aval da Anvisa. Quando a Anvisa aprovar,
alguns estados já estarão aptos para ministrar, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Antes de falar da flexibilização do Plano São Paulo, lembrando que nós estamos aí na fase amarela do plano de flexibilização, eu já explico o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Na verdade, para variar, foi bem confuso, porque restringiu, mas aí abriu exceção. Eu vou falar para vocês aí o que é a questão das seringas, né, gente? Que também foi algo bem marcante aí nos últimos dias, que o governo federal não tinha seringa suficiente, não conseguiu se dar bem no leilão. E aí o governo federal, gente, solicitou as suas seringas para quem? Para o estado de São Paulo, que já tinha corrido aí para comprar e já tinha tido em estoque. Então assim, eu não consegui, então eu vou atrás de São Paulo aí que já conseguiu, vou entrar na justiça para conseguir essas vacinas e pronto. Mas sabe o que aconteceu, gente? Reverteu a situação, tá? O governo do estado de São Paulo entrou na justiça e conseguiu com que essa requisição aí fosse anulada, ou seja, as seringas, agulhas, enfim, todo o material que vai ser necessário para usar na vacinação, adquiridos pelo estado de São Paulo com prazo, com programação, com tempo, vai continuar pela lei com São Paulo. O governo do estado não vai conseguir tirar isso de São Paulo, não, tá? O Ministério da Saúde informou isso antes de eu entrar aqui no boletim, então essa informação é quentíssima, tá? Eles disseram assim, olha, a empresa que produz ou distribui seringas e agulhas para requisição administrativa de seus estoques não atinge produtos que já estavam negociados com os estados, municípios e também o Distrito Federal. O recuo da pasta ocorre após o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e impedir que a requisição trave os produtos comprados pelo governo de São Paulo. Então, o governo de São Paulo teve mais uma vitória aí hoje, nesta sexta-feira. Rosa Flor Floriano, saudade de você também. Fazia tempo que você não vinha aqui, mulher. Não me abandonem, gente. Olha lá, ó. Miro Mota. Até parou o carro. Miro Mota, cuidado, meu filho. Não fica ouvindo celular no carro, não. É perigoso. Para num lugar seguro aí, que eu não quero ser culpada de você de ser assaltado, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas muito obrigada pela sua companhia, como sempre. Então, já falei das vacinas, já falei das seringas, tá? Então, só boas notícias por enquanto. E aí, gente, o Plano Nacional de Flexibilização, na verdade, o Plano Estadual de Flexibilização, que é do estado de São Paulo. Nós já passamos bastante fases aí, vocês vêm acompanhando. Nós já tínhamos chegado, gente, até a fase 4 desse Plano São Paulo, que era a fase verdinha, né? Mas o que aconteceu? Com a explosão de casos, nós voltamos para a fase amarela de flexibilização, tá? Nós voltamos para a fase amarela de flexibilização. Deixa eu pegar certinho aqui o que funciona na fase amarela e já falar para vocês. José Cícero, boa noite. Já pensou se não existisse o Supremo Tribunal Federal? As preguiças do governo federal iam se aposentar das vacinas, iam se apossar das vacinas e seringas do estado de São Paulo. Parabéns, Lewandowski. Pois é, José Cícero, o estado também foi bem rápido, né, em rebater esse pedido aí e a justiça entendeu que era super justo sim continuar com o estado de São Paulo, que se programou para isso, né? O Lewandowski até comentou, mas assim, o governo do estado se atrasou, o governo não se planejou. Então não é justo que tudo que o governo de São Paulo conseguiu seja retirado neste momento, apesar de que nós teremos um plano nacional de vacinação e a Coronavac vai entrar neste plano nacional de vacinação, né? Mas o Dória bate o pé, gente, desde o início. Isso não dá para falar, tá? Desde o início ele afirma que os paulistas vão se vacinar a partir de 25 de janeiro. Ele tem programado isso, ó, há meses. Isso é fato. Miro, seringas e agulhas sequestradas serão devolvidas em grande estilo. Queria assistir a cena de camarote. Pois é. Ai, meu Deus, olha, vou te falar, viu? Pois então, gente, falando da flexibilização, a gente estava na fase 4, verde. São 5 fases, tá? Lembrando, fase 1, vermelha.
fase 2 laranja, fase 3 amarela, fase 4 verde e a fase 5 azul. Fase 5 azul a gente nunca chegou, tá? Nós estávamos na fase 4, mas como aumentou o número de casos e mortes no estado de São Paulo, nós voltamos para a fase amarela 3, tá? Então, a partir de segunda-feira, dia 11, fase amarela 3 em todo o estado de São Paulo, incluindo as 7 cidades maravilhosas do nosso grande ABC. Só tem um porém, gente. A gente está na fase 3 amarela, só que teve algumas mudanças aí que vão mudaram, que vão ser diferentes da primeira vez, tá? Deixa eu contar pra vocês como é que vai ser, que é bem confuso. Na birra, boa noite, me deu as florzinhas vermelhas, muito obrigada. Cadê o Plano São Paulo? Gente, olha só. Os indicadores se tornaram mais rígidos, tá? Nessa questão do Plano Amarelo São Paulo. Por quê? Agora, para passar para a fase laranja, né? A segunda mais rígida, para voltar para a fase laranja, eles têm que analisar a ocupação das UTIs, que passou de 75% para 70%. Então, isso daí restringiu um pouco. Mas, ao mesmo tempo, o governo decidiu liberar mais atividades na fase laranja, tá? Fase amarela não, tá tudo liberado. Na fase laranja, como abrir parques, salões de beleza, academias e eventos com público sentado, que anteriormente era proibido. Só para vocês terem uma ideia, quem está na fase laranja são apenas 4 lugares, tá? Que é Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro. Elas estão na fase 2. Todo o resto do estado de São Paulo, inclusive Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, estão na fase 3 amarela, ok? Lembrando que pode e que não pode abrir nessa fase 3 amarela a partir de segunda-feira. Vai poder funcionar tudo que eu falei, estabelecimentos, tudo certinho. Os bares vão ter que abrir, fechar mais cedo, tá? E o resto pode abrir até as 8 horas da noite, com funcionamento por 8 horas, tá, gente? Em 40% de ocupação. Então, são 40% de ocupação. Isso vale para tudo, todos os tipos de estabelecimento. Vai poder funcionar apenas por 8 horas por dia e também vai ter que fechar mais cedo, mas vai poder abrir. Então, na verdade, não mudou muita coisa do que a gente está acostumado. O Centro de Contingenciamento de Emergência critica um pouco essas medidas aí do governo do estado de São Paulo e não restringir mais, tá? Porque a ideia do Centro de Contingenciamento é que se restringisse muito mais, de repente todo o estado voltar para a fase laranja, e não foi o que aconteceu. Ficamos na fase amarela, tá? Deixa eu ler aqui o que disse o Jean Gorstein, que é o nosso secretário da Saúde. Ele disse o seguinte, abre aspas: a primeira semana epidemiológica deste ano apresentou um número de 30% em novos casos do coronavírus. Isso mostra a circulação do vírus da população de forma intensificada. Vá. Esse número, com certeza, foi aumentando por conta das festas de final de ano, eu avisei, disse o Jean Gorstein. A reclassificação do Plano São Paulo é uma forma de prevenirmos a vida e garantir a toda a população, caso tenha necessidade, para ser acolhida de maneira correta. A fase amarela mantém todas as atividades em funcionamento, os estabelecimentos com tempo limitado de até 10 horas por dia. Eu disse 8, mas são 10, ok? Os parques estaduais ficam abertos e os bares, gente, aí é a diferença. Podem atender só até as 8 horas da noite. 8 horas da noite para bares e o resto, restaurante, lanchonete, até as 10 horas da noite, tá? Segundo Jean Gorstein, é a circulação noturna, tá? Da galera mais jovem é que está fazendo aumentar este número. Então, por isso que ele reduziu só os bares, tá? Mas o resto vai funcionar normal. Eu, particularmente, achei muito pouco, gente. Se eles queriam uma restrição para poder diminuir esse número de casos, deveria ser uma coisa mais restrita. Vocês concordam comigo ou não? Walter Agripino, mercados até que horas? 10 horas da noite. Todos os estabelecimentos até as 10 horas da noite.
menos os bares que são 8 horas da noite, tá? Então ficou assim, gente, não mudou muita coisa, assim, seja o que Deus quiser, vamos continuar se cuidando. Antes de falar do plano estadual, né, de vacinação, do plano estadual de vacinação, nós vamos falar sobre Ribeirão Pires, tá, gente? Ribeirão Pires anunciou hoje que as aulas na cidade não vão voltar neste bimestre. Ribeirão Pires disse que as aulas não vão voltar neste bimestre, já é algo decidido, tá? Foi feito pelo novo prefeito Clóvis Volpe com a secretária da Educação, a Rosi Ribeiro. Abre aspas. Algumas escolas não têm sequer álcool e produtos de limpeza. Nosso maior compromisso é com a vida e por isso não podemos retomar as aulas presenciais, justificou a secretária, tá? Observando que ainda é necessário aguardar um decreto do governo do estado para que o município possa definir as diretrizes para o ano letivo. De acordo com dados da Secretaria de Educação de Ribeirão Pires, a rede municipal tem 860 professores e 7.230 alunos nos estudos infantil integral, fundamental e fundamental 2. Então, em Ribeirão Pires, neste bimestre, aula presencial não volta. Walter Agripino, esses números não são frutos do final de ano, são frutos da eleição. Pois é, de final de ano ainda não chegou a conta, viu? Lia Martins, a galera mais jovem está fazendo aumentar os números? Piada, é só ir ao centro da cidade que você vê os idosos olhando para o céu, admirando a cor do céu. Pois é, Lia. O que ele quis dizer, o Jean Gorstein, é que os jovens estão aumentando porque eles estão indo a bares, e lá nos bares, segundo a secretaria, não é minha opinião, ok? Lá nos bares, eles tiram as máscaras quando vão lá fora fumar, beber, e aí ficam muito grudados e aglomerados. É por isso. Mas eu concordo com você que aí a idade é questão de responsabilidade, né? Tem muita criança que é muito mais responsável do que os adultos que eu conheço. Vera Lúcia Marconato, tudo bem? Vamos esmiuçar um pouco mais, gente, a questão aí do PEI, Plano Estadual de Imunização. Antes disso, eu vou ler a Yara Lopes. Em outras cidades do ABC, tem algo a nos dizer a respeito do retorno das aulas? Yara Lopes, Santo André e São Caetano ainda estão estudando este retorno. A maioria das cidades do ABC trabalha com a data de fevereiro, que foi a dita pelo governo do estado de São Paulo, 8 de fevereiro, tá? Então, por enquanto, estão trabalhando com isso. Mas, por exemplo, o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, disse que eles vão analisar os números até a última semana. Então, até o fim de janeiro, as cidades vão analisar os números de contágio e se eles perceberem que diminuiu, que deu um pouco mais certo, aí eles vão liberar a aula. Se eles perceberem que está aumentando, que não está dando certo, eles não vão voltar à aula. Então, na verdade, as outras cidades do ABC, a gente tem que esperar um pouco cada prefeito se manifestar. A maioria diz que vai esperar até o último minuto para anunciar essas aulas. Difícil, hein, gente? Também se preparar para voltar e saber na semana anterior, né? Enfim, é tudo uma incógnita. Segundo a Lia, não tinha álcool em gel. Pois é, difícil, né? Miro chegou com Deus, boa. Agora bebe uma água, Miro, e assiste o nosso boletim tranquilo e em segurança, pelo amor de Deus. Plano Nacional Estadual de Vacinação. Gente, estado de São Paulo, que inclui todos nós aqui do Grande ABC, claro. A previsão é que aconteça de 25 de janeiro a 28 de março. 25 de janeiro a 28 de março. Serão 2 doses da Coronavac e com 21 dias de intervalo entre uma e outra, ok? A ideia é atingir 9 milhões de pessoas nesta primeira fase, ou seja, serão 18 milhões de doses. As pessoas com 60 anos ou mais pegam uma parcela aí de 7,7 milhões de pessoas. Pessoal que trabalha na saúde, os índios e os quilombolas pegam o restante do 1,5 milhão. Aí atinge 9 milhões de pessoas nesta primeira fase, que vai do dia
25 de janeiro até o dia 28 de março, ok? Então, são detalhes aí do Plano Estadual de Imunização. Vocês se encaixam? Vocês têm 60 anos ou mais? Vocês trabalham na saúde? Vão me contando aí se vocês vão estar nessa primeira fase aí. Deixa eu ver aqui o que diz a Yara. Não está sendo fácil, sou transportadora escolar. Nossa, Yara, nem me fala. É uma categoria que vem sofrendo muito mesmo. Mas olha, Yara, o que eu posso te dizer é que tá próximo, tá? Eu acredito que no início não vai ser lotação total, você não vai ter a maioria das suas crianças, porque muitas escolas, muitas prefeituras, né, aqui do Grande ABC vão adotar neste início aí o esquema híbrido, né, que vai misturar a questão presencial e também a questão de internet online, virtual. Eles devem fazer rodízio de turmas também. Mas eu acredito que só de começar a funcionar já dá um alívio, né, Yara? Eu desejo muita sorte para você. Proteja Deus, o pessoal do transporte escolar. São muito importantes. Vocês são muito importantes. Força, tá chegando. Miro Motos já vai tomar uma cerveja, né, Miro? Sextou, né, Miro? Para você eu não posso tomar porque amanhã e domingo estarei de plantão no nosso Diário do Grande ABC, então vou dormir muito cedo para poder ir bem trabalhar, né? A Simone é da saúde, então Simone, você tá na primeira fase aí da vacinação da Coronavac. Elisandra Macedo, não tá decidido que o pessoal da educação vai vacinar na primeira fase, não, tá? O que foi decidido por enquanto são as categorias que eu falei. Pessoal da linha de frente da saúde, os povos indígenas e os povos quilombolas e os idosos. E aí nos idosos eles dividiram em 4 fases, né? Que aí vai dos 60 a partir dos 60 anos, sendo que 60 anos é a última fase. Deu para entender, né? Pois é, então eu acreditava que professores tinham que estar nessa fase também, mas nessa primeira fase não está, tá bom? Então, pelo menos até o dia 28 de março não tem previsão de pessoal da educação tomar. Na Birra, eu trabalhei 8 anos em hospital e 20 anos em uma clínica médica, mas sou do grupo de risco, queria ser imunizada logo. Pois é, na Birra também não falaram sobre grupo de risco, não falaram sobre grávidas, não falaram sobre crianças e adolescentes. Nós estamos aguardando, nós e o Brasil todo, claro, estamos aguardando eles detalharem isso, tá, gente? Só que o governo do estado de São Paulo disse que só vai detalhar essas questões aí quando a Anvisa aprovar. Antes da Anvisa aprovar, eles não vão falar mais nada sobre isso. Então, vamos esperar a Anvisa aprovar para saber esses detalhes aí das comorbidades, da educação, do grupo de risco, das crianças e adolescentes, de quem tem doença crônica e também das grávidas. Ainda não tem isso, tá? André, tenho 41 anos. Será que tomarei a vacina ou terei que pagar por ela? Se você tiver que pagar por ela, André, provavelmente vai gastar uma bala aí, viu? Uma vacina não deve ser muito barata, não. Eu acho que eu também tenho 37. Nós somos os últimos, André. Então, por favor, continuem se cuidando. Mesmo quem tomar vacina, é óbvio. Vocês sabem bem disso. Vamos aos números. Hoje, 201.460 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da doença. Foram 962 em 24 horas. 8.013.708 casos da doença, 84.977 em 24 horas. São Paulo, eu nem vou falar que foram os números de ontem, hoje eles não divulgaram, mas ontem já tinham morrido 47.768 pessoas, tá? No Grande ABC, 102.227 pessoas pegaram a doença, 586 em 24 horas. 3.565 mortos, foram 10 nas últimas 24 horas. A Vera perguntando, pessoas com doença autoimune, Vera, não foi detalhado. Todas essas especificidades que eu disse agora, o governo do estado disse que só vai falar quando a Anvisa aprovar, ou seja, pertinho da vacinação. Mas por enquanto, o que eles detalharam foi exatamente o que eu falei para vocês. Idosos
indígenas, quilombolas e o pessoal da saúde. O resto a gente ainda não sabe. Eu vou pegar os dados aqui do Walter Agrippino, que a repórter Aline Mello fez uma reportagem sobre as crianças. Eu já te falo. Peraí. Tô procurando aqui no nosso banco de dados, que eu não vou saber de cabeça. Achei. Olha só, Walter Agrippino. A matéria foi dada no dia 26 de dezembro, tá? Segundo a nossa querida e incrível repórter Aline Mello. Olha só. Dados das 3 prefeituras do Grande ABC, que foram as únicas que quiseram divulgar os dados. Nós também temos essas dificuldades. Aliás, Mauá, gente, não divulga os dados há tempos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, até o dia 26 de dezembro, 3,6% tinha de pessoas infectadas. Eu não tô falando de mortos, tá? Pessoas infectadas eram 3,6% até 14 anos. É uma taxa muito baixa, tá, Walter? Ainda bem, graças a Deus. Em São Paulo, essa taxa é um pouco maior, na capital. Mas aqui no Grande ABC, 3,6% eram infectados quem tinha até 14 anos, tá? Então, é muito baixa, graças a Deus, ainda bem. Em São Paulo, pra vocês terem uma ideia, olha... o número de internações nessa faixa etária que eu disse, até 14 anos, tinha aumentado em 85% entre outubro e novembro. Então, é muito mais lá na capital do que aqui no Grande ABC, tá? Deixa eu ver... segundo os dados da capital, foram registradas 35 hospitalizações, contra 65 em novembro. No Grande ABC, entre as cidades informaram os dados solicitados que foram São Bernardo, São Caetano e Santo André, foi observado o oposto. Apenas 8 crianças foram hospitalizadas em agosto e apenas 3 em novembro, tá, Walter? Então, a taxa de crianças é bem baixa. E isso é um indicativo, isso é algo que eles analisam para a volta às aulas presenciais, tá? Só que, gente, isso não conta os assintomáticos. Criança pode pegar e a gente nunca saber. Ela não vai ter nenhum sintoma. Aí, só que essa criança pode levar para o professor, para o diretor da escola que é mais velho, e aí o caos foi feito, tá? Tem isso também. Elissandra Macedo, ainda bem vacinado, pelo menos os de linha de frente idosos já é alguma coisa, já é um começo, né, Elissandra? Concordo. Nabirra, será que está vindo paciente de Mauá para Santo André? E o Gilvão Viena, boa noite. Nabirra, Santo André, Mauá e Diadema geralmente mandam seus pacientes para cidades perto, porque são 2 cidades que não têm muitos leitos de UTI e enfermaria para Covid, tá? Mas o que você tem visto entre as 7 cidades, gente, é que as cidades estão absorvendo bem os pacientes, tá? Por enquanto não existe um estado crítico de falta de leitos ou pessoas nos corredores esperando por uma vaga na UTI nas 7 cidades. Por enquanto não, tá? Mas eles estão no limite. Então é muito importante que a gente não se contamine. Miro, vou para o Uruguai mesmo a trabalho e a fronteira está aberta para os brasileiros com todos os tais protocolos. Aqueles países é muito sério e fazem da melhor forma possível o controle da Covid lá. Lá no início do plano de vacinação e parece que a da Pfizer vai dar o pontapé inicial, até conseguir um endereço fixo lá. Vai viajar, Miro? Ai, hein, Miro? Não era o momento de viajar. Mas como você disse que é profissional, aí não tem jeito. Cuidado, ok? André falando que a Diadema tem um administrador antecedente pior aí, ruim, incompetente. Esperamos que os novos prefeitos, né, também os que foram reeleitos aí, façam alguma coisa com toda certeza, né, gente? Bom, números, eu vou dar para Nabirra de Santo André, que ela sempre me pede. Quem quiser mais números aí das cidades do Grande ABC, me peçam menos de Mauá, que Mauá não divulga mais pra gente. Santo André, são 30.404 confirmados, suspeitos 5.457, mortes 871, recuperados 27.246, viu, Nabirra? Especial para você.
É isso, minha gente. Então, tem um recadinho da Organização Mundial da Saúde sobre a vacinação que eu separei aqui, eu achei bem importante. Até agora, gente, 50 países já estão vacinando sua população. São cerca de 17 milhões de pessoas vacinadas, tá? No mundo. Isso é muito pouco. Para poder ser imunidade de rebanho, precisa de muito mais, tá, gente? Calcula-se pelo menos 70% da população mundial. Pelo menos 70% da população mundial. É muito pouco, mas já é um começo e eu sou otimista. A Adélia que é de São Bernardo. Vamos lá, Adélia. São Bernardo, 39.832 casos, 66.240 suspeitos, 1.244 mortes confirmadas. Nós temos 28.049 recuperados. Vamos ao boletim de Diadema para o Gilvan. Diadema, Gilvan, 13.314 pessoas com o coronavírus, 38.373 aguardando o resultado na cidade, 570 pessoas morreram em Diadema e 12.233 estão recuperadas. Nabirra, você que é linda e você que é prestativa, e muito obrigada a você, só tenho a agradecer. E o recadinho aqui da Organização Mundial da Saúde hoje foi o seguinte, gente. Eles dizem que é para a gente ficar cauteloso, tá? Sobre os efeitos da vacinação nas curvas de infecção pela Covid-19. Isso quer dizer que a gente tem que esperar depois da vacina um tempo ainda, tá? Não vai ser aquela história, ai, tomei a primeira dose. Opa, tomei a segunda dose. Tô livre, tira a máscara, festa, Não, tem que esperar. Tem que esperar, gente, pelo menos até o fim do ano. Não tem muito jeito, não tem como escapar disso, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os resultados, gente, dessa vacinação em massa aí deve aparecer apenas em alguns meses, não vai ser imediato. Abre aspas, vou falar aspas aqui do Bruce Alliard, ele é consultor sênior da OMS. Ele diz o seguinte, abre aspas. A vacina vai salvar vidas de pessoas mais vulneráveis, mas vai demorar ao menos 6 meses para diminuir essa transmissão. 6 meses. Então, essa galera aqui de São Paulo, do Brasil, que vai tomar a primeira fase, que termina no dia 28 de março, vai ter que esperar pelo menos até abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, pelo menos até setembro para começar a dar um respiro, né? E aí assim por diante. Então, este ano temos que nos manter guardados, ok? Não tem jeito. É isso, gente. Então, as informações de ontem e hoje foram muito boas. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Questão das vacinas, eu acho que só semana que vem vai ter ainda mais boas notícias. Vamos aguardar aí para que a gente consiga trazer a primeira pessoa do Brasil a ser vacinada, tirando os voluntários, claro, vai ser incrível. E eu agradeço a companhia, a paciência, o amor de vocês. Estarei de plantão neste fim de semana, então qualquer coisa, mandem mensagem aí que eu estarei online, tá bom? Se cuidem, se você não precisar, não saia de casa. Não saia. Peça por aplicativo comida, assista vídeos na sua TV a cabo ou no seu serviço de streaming, faça calls com a sua família e fique em casa. Só mais um pouquinho, tá bom? Yara, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo e tchau para vocês.